Jair Bolsonaro está acabado. Por mais que você não queira aceitar isso, você, meu amigo bolsonarista, por mais que seja difícil para você aceitar isso, a realidade é essa. Bolsonaro está destruído politicamente. E não só Bolsonaro, como a família dele também. Os filhos, Eduardo, praticamente com a carreira destruída, e Flávio seguindo pelo mesmo caminho. E essa é a prova mais concreta do que eu falei para vocês no vídeo anterior, de que o sistema ele expurga quem ele não quer no poder. Então, a realidade que a gente está vivendo hoje, Bolsonaro preso, ele teve a oportunidade ali, né, de apresentar os últimos recursos, a defesa dele, ontem, de apresentar os últimos recursos, mas nem apresentaram, porque eles sabem que o sistema venceu, né? E quando eu falei para vocês ontem que o sistema não tem lado, o sistema não tem ideologia, essa é a pura realidade. O que o sistema está fazendo agora? Ele está querendo conviver com o lado que é mais cômodo para ele, que é o lado da esquerda. É muito mais fácil o sistema conviver com a esquerda no poder, pois os contratos, os acordos são feitos com muito mais facilidades, as estruturas não são abaladas, as migalhas são dadas ao povo e o povo finge que não está acontecendo nada. Então essa grande cortina de fumaça que a gente está vivendo hoje, onde os resultados péssimos do governo atual são mascarados por essa cortina, é reflexo da força do sistema, do que o sistema pretendia fazer e do que ele conseguiu de fato fazer. Jair Bolsonaro, ele se candidatou à presidência da República, mas ele não se candidatou a ser líder da direita. As pessoas que colocaram ele nesse posto. Ele fez o caminho inverso do Lula. O Lula, ele sempre brigou para ser o líder da direita. Antes de eu nascer, ele já subia no palanque e já fazia comício, né? Então, demorou muito para ele chegar no poder, na presidência. Quando ele chegou, ele já era o líder da esquerda. No caso de Bolsonaro, não. Ele entrou para ser presidente e acabou se tornando o líder da direita. Ele podia muito bem estar na casa dele, descansando, mas não, ele quis comprar essa guerra depois, né? Porque nós colocamos ele lá, o povo. Então, esse é o grande mal da nossa sociedade. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, no outro homem, né? A idolatria cega a um homem, a um político, por si só ela já é um pecado na Bíblia. Eu, como cristão, creio nisso. Então hoje nós estamos pagando o preço por essa idolatria cega. E eu estou aqui para dizer para você que ainda é tempo. A minha luta diária aqui nesse canal é para que você enxergue que existe um sistema corrupto, carcomido e poderoso acima da esquerda e da direita, que vem ditando as regras do jogo, que vem ditando como você deve pensar, quem você deve escolher para sentar na cadeira de gerente da nação. E o que não entra em jogo aqui, mas que é muito mais importante e que ninguém fala, existe uma grande diferença entre um projeto de poder e um projeto de nação. E o que eu vejo que foi o grande erro dos dois lados é nenhum deles executarem um projeto de nação. Nenhum deles executarem um projeto de nação de fato. Eles tinham um projeto, mas na hora de executar, nada aconteceu. Nossa vida não melhorou. E aí eu vejo muitos comentários aqui, né, de pessoas idólatras a políticos, cegas, falando que hoje o preço das coisas está mais barato, que a vida está melhor, que elas estão vivendo melhor, que elas estão conseguindo comprar as coisas que elas querem. Cara, você pode até conseguir, mas com muito mais dificuldade, né? Comparar os preços atuais com os preços de um momento de pandemia, por exemplo. Eu vi um comentário que a moça falou assim, na época do Bozo, o leite custava R$8, agora eu pago 4. E ela acha que tá bom pagar R$4 numa caixa de leite. Então você vê, né? Falava, o arroz era R$40, agora eu pago 25. O outro escreveu assim, que eu falei que as pessoas estão parcelando as compras hoje em dia, né? A compra no mercado. O cara tá 3 meses depois pagando uma compra no mercado que ele fez há 3 meses atrás. As coisas já até acabaram e ele tá pagando ainda. E o cara teve a coragem de comentar assim, é uma facilidade que eu tenho de parcelar, então eu parcelo mesmo. Então você vê a cegueira, né? A pessoa ela não aceita que
que o político dela cometeu um monte de erros que vem prejudicando o país. Não aceita. Então ela passa um pano, né? Ela tenta tapar o sol com a peneira. E é isso que o sistema quer. O sistema quer que você escolha um inimigo que pense diferente de você e que assim você não aponta a culpa para o sistema. Assim você não cobra a pessoa que você apoiou cegamente. Então, gente, sempre é tempo de você se libertar dessas amarras, desse mar de lama que você se meteu por defender cegamente um político. Você ainda acha, por exemplo, que Bolsonaro vai voltar para o jogo político? Sinceramente, eu tenho certeza que não. A esperança da direita é que surja um novo nome, com novas ideias, mas que de fato a gente, quando colocar alguém lá dentro, que a gente cobre essa pessoa e não só apoie cegamente. Porque o político, ele está lá para ser cobrado, ele não está lá para ser apoiado e idolatrado. Não é um time de futebol. O político, ele é um funcionário do povo, ele é um representante eleito pelo povo para fazer as vontades do povo e não para ser idolatrado como se fosse um time de futebol, sabe? Eu acho que esse fla-flu que a gente vive hoje é o que prejudica a nossa nação. A gente elege um político e depois fica ali apoiando tudo que ele faz, por mais que seja errado. A gente não quer enxergar os erros que ele comete, sabe? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, o Bolsonaro, ele, diferente do Lula, ele foi honesto. Ser honesto não é mais que obrigação. Então você elogiar um político porque ele é honesto, não faz o menor sentido, gente. Ser honesto é o básico, entendeu? Claro que não tem comparação o Bolsonaro com o Lula. O Lula, para mim, é um criminoso, né? É condenado por vários juízes. Por mais que você fale aí, né? Você petista, não tem prova. Pô, as provas foram esfregadas na sua cara, você não enxerga porque você não quer, né? Mas não tem comparação no cenário criminal, né? Você comparar Bolsonaro com Lula. Só que Bolsonaro cometeu erros sim, né? Ele deixou para trás pautas que eram muito importantes para os conservadores, que ele falou que ia entrar e ia executar, né? Então, muitas pautas não foram colocadas em prática. Por exemplo, as escolas militares. Ele falou que ia abrir várias escolas militares e não abriu nem um terço do que ele prometeu. Então, eu citei no outro vídeo outros exemplos aqui, mas esse não é o mérito da questão. O mérito é que você abra seus olhos para o que o sistema está fazendo com você. Está te manipulando. Então, assim, o jogo para o Bolsonaro realmente acabou. Eu tenho plena certeza disso. Eu, lá atrás, votei nele, na primeira eleição, porque jamais eu votaria no PT. Mas eu vejo que a gente não tem esperança de um outro representante para agora, para essa eleição de 2026. A gente tem um sério risco do Lula ganhar novamente, o nosso país continuar nesse buraco que está agora. Então, eu não vejo, assim, alternativa para essa eleição de 2026, não, gente, sinceramente, assim. O Nicolas Ferreira, que é uma das opções aí, mas só daqui a 10 anos praticamente, né? E também não sei o que vai acontecer com a mente dele até lá, se ele vai ser esse mesmo Nicolas até lá, se ele vai entrar e vai colocar em prática as pautas que o povo pede, de fato, né? Eu, do meu lado político, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Então, o que eu espero de um candidato é que ele, por exemplo, não atrapalhe o empreendedor, sabe? Que não sobrecarregue a gente com tanto imposto, que não se concentre em pautas ideológicas superficiais que não levam a gente para lugar nenhum. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Um governo que avance o país para frente, que crie alianças sustentáveis com outros países, sabe? Que não entre em conflitos desnecessários com nações parceiras, que foram parceiras para sempre durante muito tempo. Só que tudo isso também envolve o sistema. Porque o que é o sistema, né? O sistema, como eu falei anteriormente, ele não é uma pessoa, ele não é alguém. Ele é um conjunto de interesses. Interesses de burocracias, de alianças antigas, a grande mídia, né? Que influencia o pensamento de muitas pessoas. Então, assim, o povo precisa despertar. O povo precisa despertar para o que está acontecendo, porque um povo distraído é um povo controlado. Um povo dividido é um povo distraído. E um povo distraído é um povo controlado facilmente. Qualquer um dos lados que esteja no poder, ele por trás ele vai ter o objetivo de controlar você.
por trás ele vai ter sempre esse objetivo. E se você não despertar para isso, vai ser tarde demais, a gente nunca vai avançar como nação. Tá bom? Então, o resumo do vídeo de hoje é esse. A gente vive um cenário hoje onde Bolsonaro está acabado pro cenário político. A gente não tem esperança em nenhuma outra pessoa. E que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o coração das pessoas do nosso Brasil, para que elas despertem e busquem a sua independência, sabe? Sem idolatrar político nenhum. Porque os anos que a gente viveu foram sombrios. Então, anos de governo do PT, anos da esquerda no poder, a gente não conseguiu superar esse obstáculo como nação, infelizmente. Seja o que Deus quiser, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe seu coração, sua vida, sua família, que você desperte, que você busque a sua independência. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.